A Laís Como é que você está, Laís? Tudo bem? A Laís, ela é essa live foi ideia da Mariana, juntamente com a Laís. Eu fiquei feliz porque a Laís, ela hoje, dentro do Instagram dela, ela faz um trabalho muito legal, que é divulgar as dificuldades dentro dos pacientes que sofrem com dores crônicas, principalmente os pacientes com fibromialgia e espondilite. Ela é uma digital influencer lá, né? Aí ela vai trazer aqui para a gente algumas, acredito eu, algumas dificuldades nesse processo, que é até o diagnóstico, o tratamento, o que ela sente na pele, contar como é que ela se trata, né? Porque eu acho que isso tudo vai trazer informações ricas para a gente, né? Um prazer estar aqui com vocês, viu? Olá, Isa, você começou a conversar agora, né? A gente estava conversando, André, antes de você entrar um pouquinho, sobre o diagnóstico da ela estava se apresentando. Então, conta pra gente, Laís, isso é uma coisa que a gente estuda, né? A gente vê isso nos artigos, mas eu sempre quis saber, sempre quis ouvir dos pacientes. Como é que foi o seu diagnóstico? Foi um diagnóstico fácil? Você já chegou, assim, no médico, o médico falou, é fibromialgia, vamos tratar assim? Você peregrinou, você teve que ir a Não, vários médicos? Como é que foi o seu diagnóstico? o meu diagnóstico, desde 2007, eu ia muito no pronto-socorro, né? E não sabia o que era. Ninguém no pronto-socorro, nenhum médico. E aí, em 2012, eu comecei em vários reumatologistas, por indicação do meu psiquiatra, que falou, vá no reumatologista. E eu passei por mais de 7 reumatologistas até ter o diagnóstico, né? Vejo que isso, assim, tem ninguém na família, que a minha mãe também tem fibromialgia, o dela já foi, assim, mais fácil, porque ela conhecia, né? Ela me viu e falou, então eu vou seguir esses caminhos. Mas pra mim, que era só eu, foi tipo assim, será que eu tô certa? Será que o médico tá certo? Primeiro, no início eu nem sabia o que era fibromialgia. Foi então que eu falei assim, vou criar o Insta, porque nem existia na época o que é fibromialgia, o que é isso, que não se vê em exames, né? Não se vê em exames de sangue, porque o que os médicos mais pedem é o tal do exame de sangue. Não vê, né? É como se a sua dor não fosse real e você tá assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô morrendo, eu tô sofrendo, o que tá acontecendo comigo realmente? E começa que você acha que você tá ficando doido. Não sei se os pacientes já falaram isso com vocês. Mas eu acho super importante ouvir isso, né? Por isso que eu queria ouvir isso de você, assim, né? Eu acho que daí a importância da gente sempre levantar a conscientização sobre o tema, da importância real do seu Instagram, né? Porque a fibromialgia, embora não seja uma doença nova, né? A fibromialgia está descrita há mais de 100 anos, né? Ainda há muito desconhecimento acerca da doença, ainda há muitos preconceitos, né, acerca da doença. E não só da população geral, como no meio médico também, né? A gente sabe disso. Então, acho super legal você falar isso, e eu acho que isso mostra muito da importância do seu trabalho no seu Instagram. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui, também com essas lives, né? Sempre levar conscientização e trazer luz para a doença, para que as pessoas saibam que é uma doença, para validar o que as pessoas sentem, porque eu acho que isso é super importante, que vem muito da sua fala, né? Eu achei que eu estava enlouquecendo, o que estava acontecendo comigo, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, né? Então, acho que isso é super importante, realmente. E depois que você... E eu chegar a entender o processo todo que eu preciso, que não é só um remédio para minha dor que eu vou ficar melhor. Demorou todo esse processo que foi até ano passado, né? Que foi quando eu fui na clínica do Dr. André. Eu entender tudo que é necessário, igual até eu aceitar o exercício físico, eu demorei 3 anos, entendeu? Como assim eu vou fazer exercício físico se eu tô tendo dor? Porque é muito simples você falar bem assim, faz exercício físico que vai te ajudar, mas não explicar o porquê, né? Então você aí eu traz os começava a negócios. pesquisar.
Vamos chegar lá. Não precisa falar disso tem tudo, não. Tá. Para falar tudo logo de uma vez, a gente tem que deixar um suspense aí para o pessoal, né? Mas você traz uns dados muito, muito importantes, que é mais ou menos o seguinte: as pessoas demoram em torno de 5 anos para chegar a um diagnóstico quando chegam. É muito tardio. E 20 médicos, né, André? E passa na galera. Como a doutora Mariana trouxe, realmente, existem relatos na literatura há mais de 400, 500 anos da fibromialgia. O termo foi cunhado mesmo em 78. E após isso, que foi já criado critérios, etc. Hoje a gente sabe hoje a gente sabe não, né? Mas hoje tem critérios muito, muito específicos que são para a gente determinar isso. Obviamente, eu particularmente utilizo o critério da Sociedade Americana de Reumatologia, que é aquele questionário que se preenche junto com a enfermeira aqui na clínica, onde avalia os locais de dor, avalia os sintomas gerais, né? Se a pessoa tem fadiga, se o intestino funciona, porque tudo essa robustez, né, essa robustez fenotípica, né? Ou seja, esses vários sintomas, eles estão envolvidos. E quanto mais tempo que a gente demora para fazer o diagnóstico de uma patologia e principalmente tratar a dor de forma adequada, mais tempo isso demora para ser tratado, mais complexo fica, né? Então, eu acho que isso são coisas importantes, ou seja, desenvolver na sociedade, que é o que seu Instagram faz muito bem, desenvolver na sociedade acadêmica, né, que é onde são as instituições de ensino, para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais precoce possível, para fazer um tratamento mais eficaz possível e tirar esse monte de coisa do paciente, essa sofrência, né, que é um sofrimento, né. Mariana. Eu acho que isso que você falou é muito legal, né, André? Assim, porque imagina você passar por 20 médicos por um diagnóstico. E, assim, às vezes ser desacreditado do seu diagnóstico também, né? Às vezes ser desacreditado da sua dor, às vezes ser desacreditado de tudo que você sente, né? Porque não só o diagnóstico, mas os seus sintomas também. Então, eu queria saber também, Laís, depois que você descobriu, né? Você falou pra gente que foi difícil chegar nesse diagnóstico. E depois que você conseguiu chegar no seu diagnóstico, você teve, assim, você sentiu que você já teve uma abordagem sistematizada, assim, não, olha só, Laís, então, você tem fibromialgia e é isso aqui que a gente precisa fazer. A gente vai ter uma abordagem que é multidisciplinar, então a gente vai precisar de um exercício físico, a gente vai precisar de uma nutricionista, a gente vai precisar de procedimentos, a gente vai precisar de remédios, e você vai ter picos e vales, e você vai ter períodos de remissão, períodos de melhora, e vai ser uma jornada, e vamos em frente. Como é que foi isso? A única coisa, assim, logo no início, os médicos que eu passei, eles passaram remédios para a dor, né? E a única coisa, por eu ser uma pessoa assim, que eu era muito mais ansiosa, eles me indicaram ir fazer a psicoterapia. E naquele momento, nem exercício, uma só reumatologista que falou, que citou comigo. Só que quando você tá com tanta dor, tem coisa que você não quer ouvir também, né? Você vem aqui, mas aqui e fala, não, vai piorar a minha dor. E também não explica. Eu acho que é um erro muito grande, que falta muito o médico sentar e falar bem assim, ó, você vai fazer isso, porque funciona assim no seu corpo e tal, vai te ajudar, vai liberar, né? Substâncias boas. Não, eu não tive. Né? Quando me falavam alguma coisa, eu tinha que pesquisar. E aí, foi assim, eu fiquei até 2014, 2015, para entrar na minha cabeça que eu tinha, olha o tempo, que eu tinha que fazer exercício físico. E eu sempre fui muito sedentária, muito, né? E aí, foi até que uma outra médica que eu fui, sentou comigo e falou, você tem que fazer, né? Então, não me passaram para mim nutricionista, não me falaram, né? Nada disso. Eu que ia lendo bastante, né? E vendo e pesquisando e falando, ó, isso é legal, então eu acho que eu vou.
né? E você sentiu algum preconceito, assim, com essa questão da fibromialgia ou não? Tipo, de ser rotulada, assim, como, ai, nossa. Sim, no início, eu até falo, parte da família, principalmente do meu pai, eles não acreditavam muito, falavam que por eu viver em médico, eu buscar nutricionista, por eu buscar outros médicos, né? Eles falavam que eu estava buscando doença, né? Porque eles não viram que eu queria melhorar, e sim que eu estava buscando doença. Então, né? Outras pessoas falavam assim, vai para a igreja. E eu estando na igreja, né? E eu estando na igreja, eles falavam, Laís, vai para a igreja, isso daí. E por eu ter demorado a casar, pelo perfil de todo mundo assim na minha família, eu casei, eu demorei uns 10, 11 anos para casar. Eles falavam que era falta de eu casar. Entendi. Eu acho que é o contrário, então, não sei o que acho não, mas eu acho que casamento causa mais dor, hein? Sei não, hein? Viu? Eu estava com muitas dores porque eu não casava. E aí que foi o mais triste, que quando eu casei, no ano que eu casei, eu fui diagnosticada. Coitado do seu marido! Ele foi assim, você não tirou a dor dessa mulher, pelo amor de Deus. Não tirou. Aí eu fui diagnosticada com espondilite anquilosante. Aí o meu tio, nossa senhora, eu não acredito. Né? Casou mal. Então, pra você ver como que é, né? Então, eles arrumavam de tudo, né? E aí, ainda bem que eu não sou muito assim, de me importar, e deixava rolar. O que eu fui fazendo? Com a vida, eu fui aprendendo a me desligar. Falei, a pessoa não soma, né? Então, deixa pra lá. Não tá somando, meu tratamento tá prejudicando minhas dores, então deixa ela pra lá, né? Então você não sentia muito apoio, assim, né? Eu fico feliz que essa pessoa que te aconselhou o casamento, ela deve ter um casamento muito feliz, né? Porque acaba que as pessoas julgam pelas experiências de si, né? Ou seja, você julga o outro pelo que você conhece de vida, né? Não pelo que o outro vive, de fato, né? Você não sabe o que o outro vive. Mas essa pessoa que falou assim, pô, você não casou, é por isso, eu acho legal, pelo menos mostra que ela tem um casamento muito bacana, né? Que Deus abençoe a vida dela. Mas olha só, pela trajetória, por quantas situações se passam, e a maioria delas não são muito benéficas, porque acabam te julgando e te colocando numa situação muito abaixo ainda, né? Ou seja, pô, você tem um problema espiritual, não é possível. Você tem um problema de ter se encontrado na sociedade que você não casou. Você tem um problema, e aí vai. São várias questões que vão se colocando, e isso acaba acuando ainda mais a pessoa, né? Ou seja, a falta de um diagnóstico, a falta de um tratamento, da pessoa entender o que ela tem, muitas vezes ela acaba até aceitando isso. Eu acredito que muitos aqui que estão assistindo, a maior parte são pacientes. Às vezes, ainda bem que, tipo assim, a psicóloga que me pegou na época, ela é até muito boa, a doutora Naira me ajudou muito e tal. Um momentinho, Jéssica, eu adorei, viu? O paciente está saindo daqui, disse que deixou uma sacolinha aqui, ganhei hoje uns negocinhos com as cachorras, já estou comendo já. Tem chocolate? Eu quero, vou ir buscar. Não, tem chocolate não. E também não estou para dividir, não. Deixa eu mostrar aqui. Olha que egoísta, né? Pelo amor de Deus. Não, e ela tem uma loja de produto natural, vou até fazer aqui um merchan para ela, lá de Cariacica. Deixa eu tirar aqui. Só coisa, ó. Isso aqui não é coisa de qualquer filho, gente, coisa fina. Que perfeito, combina comigo, ó. Coisa fina. Fazer aqui um merchan aqui. Para ela, lá de Cariacica, de uma loja de produtos naturais, Naturale. Ó, telefone 998939263. Pronto, merchan. Obrigado, Jéssica. Isso pode. Pode, é tudo natural. Ó. Alguém falou aqui, né? Você estava falando essa questão da espiritualidade, né, André? Laís, assim, eu adoro esse tema, né? Adoro a espiritualidade, eu estudo muito isso. E eu queria, assim, falar que quando a Laís está falando, né, a gente não está falando isso num tom pejorativo, não. Uma pessoa falou assim, que a gente consegue lidar melhor com os sintomas da fibromialgia por estar na igreja.
Total. Espiritualidade realmente, isso não sou eu que estou falando, né? Se você entrar lá no PubMed, que é um hub de artigos científicos, né? Uma plataforma que a gente busca artigos científicos, e colocar espiritualidade e dor. Hoje existe muita evidência científica de que a dor realmente melhora no enfrentamento da dor crônica. A espiritualidade, ter uma espiritualidade. Agora, espiritualidade, gente, não quer dizer religião, né? Espiritualidade é você se conectar, a definição, né? Com algo que é maior do que você. Você acreditar que existe algo que é maior do que você acreditar no sagrado. E daí o que é sagrado para você, você que sabe. Né? O sagrado pode Eu ser sua costumo dizer que família. nós somos seres espirituais tendo uma vida, uma experiência terrena, né? E esse contexto, hoje a gente fala muito em tratar o indivíduo no contexto bio, psico, sócio, espiritual, né? Ou seja, são, teoricamente, ali o sustento de uma base de uma pessoa, né? Ou seja, o todo, né? O biológico, o psicológico, o espiritual e por aí vai, né? Ou seja, isso aí é Então é muito super importante. importante, mas é super importante também a gente não se apegar a esses rótulos, sabe? Então, assim, o importante, né? Assim, e o que eu tô falando aqui de novo, não sou eu, Mariana, que tô Acho falando, é a engraçado que a ciência, Mariana né? me corta. Você tá vendo aí, né, Laís? Né, A gente André? começa a falar, ela pega, corta a gente. É, te falar. É fogo tá de convidado, às vezes Precisa a de gente se cai numa conectar com o que é situação, divino. a gente quando Vai, entra doutor como André, convidado, faça cai num a negócio. próxima pergunta para a Laís, então. Pra você fazer. Não, agora eu vou te aguardar, Não, porque eu agora não eu vou vou. tomar esse rótulo seu aí de que tá Mas moderando a foi bom. mesa. Isso é seu. Teve uma aqui que até falou bem assim, que as pessoas que estão dentro, que acreditam em Deus, que estão dentro de uma espiritualidade, também adoecem, né? Nós somos seres humanos, né? E às vezes eles acham que não, né? Mas eu acho que E aqui a gente já deve quebrar algumas coisas, assim, que é colocada. E eu costumo deixar isso para todo mundo. Se você está perto de alguém que não te faz bem, ali não é o seu lugar. Entende? É uma uhum. escolha. Se você está perto de alguém que só te coloca para baixo, sabe? Ali não é o seu lugar. Procure outro lugar. A não sei que você aceita aquilo e gosta de ficar na situação que não é tão boa para você. Mas, de um modo E o que geral, piora as dores, né? sem dúvida, piora a sua dor, sua vida, né? Aquela coisa toda, né? Você é uma pessoa que venceu muitas barreiras durante o seu tratamento, que a gente sabe que você, depois vai contar um pouco mais sobre isso, que você vem evoluindo muito bem, né? Você vem se mostrando, está cada dia um pouco melhor e etc. Dentre as dificuldades terapêuticas, seja o plano alimentar, o plano da parte física, o plano da parte medicamentosa, né? O plano da intervenção, o que você acha que foi mais difícil para você executar? Seja, foi mais difícil eu fazer a dieta? Foi mais difícil eu iniciar uma atividade física? Foi mais difícil eu tomar os medicamentos? Foi mais difícil eu melhorar, ser mais dono da minha emoção, né? Ser mais responsável pelos meus pensamentos e pelas minhas ações? O que você acha que foi mais difícil? Eu, assim, Laís, eu digo que seria o emocional. Porque quando você tá com o emocional bem, eu vejo isso. Eu consigo fazer uma dieta, tipo assim, você olha, né, pro ovo mexido, aquilo é a coisa mais feliz, mais deliciosa, né? E quando você tá meio assim, né, pra baixo e tal, você fala, nossa, eu queria outra coisa. Começa a ver a vida meio que negativo, só como ovo mexido, nossa, né? Eu tenho que tomar esse monte de remédio. Você não olha para um monte de remédio e fala, graças a Deus que eu tenho condição de comprar o remédio, né? Claro que é humano, acontece também as partes de vir um dia você não tá legal, mas devido à pandemia, né? Me afetou um pouco nisso. Então, a minha emoção, se ela descontrola um pouco, aí vai, né? Vai desbandando. Mas eu vejo o seguinte, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não gosto de sentir dor. Eu acho que é assim, ninguém gosta, né? E eu não gosto de sentir dor. Se eu vou comer algo e aquilo vai me trazer dor, pra que eu vou comer? Você entende? Eu até falo com a doutora Mariana, eu coloquei isso na minha cabeça. E não,
tem coisa que eu não consigo. Não consigo porque a minha própria cabeça já colocou. Não dá. Eu vou sentir mal, o meu intestino não vai aceitar, entendeu? São coisas simples que a gente viu que tipo assim, meu corpo, né, não aceita. E aí, eu, por exemplo, já tentei 2 vezes uma coisa muito simples. Milho cozido, né, da roça e tal. E me fez muito mal, de eu ficar passando mal à noite e tal. E aí eu vi, não serve pra mim, tem coisa que não serve, né? É igual, existem outras coisas, né? Um produto de limpeza que não serve para tal lugar, né? Não serve. Então aquilo não serve pra mim. Pra o quê? Vai piorar minhas dores, né? Vai me afetar. E o incrível é que, graças a Deus, eu tenho o apoio dos meus pais, do meu esposo, eles também sabem. Quando vem essa revolta minha, eu quero comer. Eles falam, olha, você sabe que você vai, né? Vai vir a dor. Olha o que o Leandro trouxe aí. É exatamente, né? O autoconhecimento, né? É conhecer o que é bom para você, o que não é, né? Se conhecer. Sobre a sua dieta, focando... Não, eu queria, assim, se puder, eu não sou o moderador da mesa, não, mas eu acho que seria interessante a doutora Mariana, que ela deu algumas entrevistas, tem estudado bastante sobre o Covid com relação com a dor, como você citou esse momento de isolamento social e como isso interferiu de fato nas suas dores. Ô Mariana, o que você tem observado, se você me permite, eu vou te fazer essa pergunta, da correlação desse período de isolamento social nas dores crônicas de modo geral, mas em especial o paciente fibromialgico. Como é que você acha que isso tem evoluído? A gente tem visto uma piora importante, né, André? Não só nos pacientes fibromialgicos, mas nos pacientes de dor crônica em geral, né? O isolamento social, eu costumo dizer sempre isso, né? Que as vias da dor e as vias da emoção, elas estão anatomicamente interligadas. Então, é impossível uma coisa não influenciar a outra, né? É impossível, fisiologicamente, o paciente que tem dor crônica ele não ser mais triste, mais ansioso ou mais depressivo, né? Isso é anatômico, isso é fisiológico. Então, agora, com o isolamento social, com a quarentena, a gente tem visto as pessoas, né? Um esmaecimento das relações sociais. Então, as pessoas elas não estão encontrando tanto, né, as pessoas que elas amam, mesmo as famílias, né? Estão preservando mais os vovôs, os mais velhos. Então, não estão tendo aquele relacionamento social que elas costumavam ter. Não estão, tem um afrouxamento dessas relações sociais. Tem um aumento muito grande do estresse, né, com as crianças em casa. Também com essa questão do home office. Também com essa questão da instabilidade financeira, né? Muita gente perdeu o emprego, então caiu a produtividade. Então, tem todos esses fatores relacionados ao isolamento social que trazem mais estresse, mais ansiedade, mais depressão para a vida das pessoas. E como as vias da dor e da emoção elas estão interligadas, né? A gente tem visto uma piora muito grande das dores dos pacientes com dores crônicas de uma forma geral com esse período de isolamento social. Né? E não, a gente tem também uma piora significativa relacionada ao Covid, mas mesmo aqueles que não tiveram Covid, tem uma piora grande relacionada a essas questões que envolvem o isolamento social. Casamento, né? Casamento é bom, às vezes. Às vezes, não sei. Casa que melhora. Melhorador, eu achei estranho casa, isso daí. Aí você quer melhorar ainda mais. Você casa exatamente e tem filho. Isolamento social. Aí você faz um filho. Casa no isolamento social e com o filho. Sarou. Não tem mais dor, não tem. Se não separa, jamais separa, né? Se você não separar com o filho casado, é para sempre. Misericórdia. Mas eu vejo isso porque a rotina, né? Ano passado, quando eu cheguei lá na clínica, eu, tipo assim, a minha rotina tinha mudado toda. Por quê? O Covid era tudo muito diferente e tal. E a minha médica chegou pra mim e falou bem assim, uma médica, que eu deveria ficar em casa. Até o exato momento eu só tinha ido ir ao médico. E aí o doutor André abriu as portas daqui do apartamento, né? E falou assim, vamos lá, calma aí. Vocês estão muito no extremo, né? E eu não fazia nada, porque eu não podia exercitar devido ao Covid na época. E tipo, aí minhas dores aumentaram muito com a pandemia,
né? E aí, quando você começa uma rotina de exercício e tal, por exemplo, fazendo pilates e tal, aí vem e dá um decreto. Aí, isso eu vejo que mexe, não só comigo, mas eu vejo muitos colegas aqui, o pessoal comenta, pô, agora que eu tava começando e tal, aí vem e corta. Isso é uma outra questão que você falou agora, Laís, que é super importante, que eu não comentei, que é a questão que as pessoas pararam de procurar os serviços médicos, né? Com medo da pandemia. Os próprios médicos, alguns fecharam consultórios ou pararam de atender, ou começaram a atender só por telemedicina, né? Muitos colegas fizeram isso. E também essa questão da multidisciplinariedade que parou, né? Então a pessoa, às vezes, ela não consegue mais ir numa academia, não consegue fazer o pilates, não consegue fazer a natação que ela estava fazendo, não consegue ir no nutricionista, não consegue fazer a fisioterapia, não consegue fazer a acupuntura. Então, todos esses outros tratamentos que são complementares também foram muito prejudicados durante a pandemia. Até aqui, né, às vezes, né, a clínica não fechou, mas pacientes que fazem tratamentos mesmo médicos, né, o bloqueio simpático venoso, que é o soro, né, às vezes foram interrompidos por causa da pandemia e isso também tem um impacto grande. Tem um impacto grande também de você deixar de sair de casa, né? Então, assim, você vai fazer o seu tratamento, então, assim, você deixa de ver a luz do sol, você deixa de ver pessoas, você deixa de fazer alguma coisa na rua. Então, isso também tem uma piora grande também, né? Também está muito relacionado às pioras das dores dos pacientes. Você toma sol, Laís? Como é que tá isso? Tomo. Como é que tá a sua rotina? Do sol. Tomo até porque depois da última consulta que eu fui com vocês, minha mãe falando e tal, a Laís está trocando muito à noite, né? E aí ela falou, não, tem que tomar sol e tal. Aí a gente conversou naquele dia, né? Papo vem, papo vai. E aí, mesmo que eu esteja assim, foi o que levou eu fazer o bloqueio agora, né? O venoso, foi devido à rigidez. Aí eu decidi, mesmo que eu tivesse com a rigidez matinal ali na hora de manhã, eu abro a cortina, entendeu? E deixo a luz do sol entrar, entendeu? E o que você está achando? Não, ajuda muito. Muito. Ah, tá. Não foi na consulta, não. Eu até minto. Foi no dia que vocês fizeram a live. Nem comentei com vocês isso. Vocês falaram assim. Aí o doutor André falou assim: ó, tem que pegar, levantar, nem que volta a dormir de novo. Falei, mãe, ó. É hoje. Não é pra voltar a dormir, hoje, não. eu vou decidir. Doutor Toma André folga da falou, batalha. Isso aí não. eu vou amanhã levantar. Se eu falei isso, Levantar eu vou retirar. quem falou, né? Levanta e vai Você pra falou até do estudo, não foi alguma coisa assim, doutora Mariana? O sol ajuda muito, é super Aí importante. eu falei assim, não, eu vou. Nem que eu levante um pouquinho, caminho, vejo o sol, que ajuda muito, né? E aí tem me ajudado muito, né? Muito mesmo. Tudo isso é importante, né? A fibromialgia é um todo, né? Eu ia fazer essa pergunta para você, Laís, depois que eu terminar, você pode falar um pouco sobre isso, né? Que você falou assim, no início só tomei remédio, né? Então, assim, é muito difícil, né? Não vou falar que não melhora, mas é muito difícil o paciente com fibromialgia melhorar só com remédio, né? A fibromialgia é um todo e a gente precisa realmente atacar, né, essa questão das deficiências vitamínicas, das deficiências de oligoelementos, da microbiota intestinal, da nutrição, do exercício físico, da saúde mental. Então, assim, é muito difícil o paciente melhorar só com remédio. E é importante, né, a gente ter essas terapias alternativas e complementares. Uma pessoa falou aqui que eu fiquei super feliz, né, que melhorou muito com a acupuntura, né? Eu faço acupuntura também. E a acupuntura realmente é um grande aliado no tratamento das dores crônicas, porque a acupuntura, ela trata, sim, a dor, né? Mas eu acho que o benefício maior da acupuntura é os benefícios que ela tem na saúde mental. A acupuntura tem um resultado super bom nas questões de ansiedade, depressão, nos transtornos do humor, de uma forma geral, e nos transtornos do sono, né? Que também impactam muito os pacientes com dor crônica. Então, que legal, fiquei super feliz de saber que você melhorou com a acupuntura, e a acupuntura realmente é um grande aliado no tratamento das dores crônicas. Conta pra gente, Laís, como é que foi tratar só com remédio? Então, porque o remédio alivia naquele momento, né? Ou eu já fiquei vários anos tomando os mesmos medicamentos, às vezes ajustando uma coisinha ou outra,
Mas eu, tipo, por exemplo, a minha fadiga não melhorava. Eu não via melhora da minha fadiga, né? E do intestino também. Às vezes eu fico até, às vezes me perguntando se eu tivesse cuidado antes, né? Se as outras, a Crohn, não sei, né? E aí eu tratava e eu tinha dias bons, obviamente, mas tinha uns dias muito ruins. Muito, muito ruins, né? Principalmente a dor me fazia muito desmaiar, né? Mesmo tomando o medicamento. E hoje eu não consigo ver um tratamento para a dor, tanto para espondilite quanto para fibromialgia, que não seja alimentação, psicoterapia, né? Os medicamentos. E eu não consigo ver exercício físico, se eu posso estar fazendo às vezes mal e tal, mas eu não consigo. Eu sei que eu estou fazendo errado se eu não estiver fazendo um deles, porque é um quebra-cabeça, entendeu? Porque eu não tinha qualidade de vida, eu era outra. Até a minha fisionomia, a minha fisionomia é muito de aparecer. As pessoas falam, nossa, era com o rosto fechado e tal. Quando eu estava tratando somente a fibromialgia com medicamento, eu cheguei a tomar vários tramal por dia, tomava tramal no pronto-socorro, voltava para casa, continuava com dor e virou um ciclo assim, entendeu? Deu só tomar medicamento e nunca sair da onde eu estava. Parecia que eu só piorava. E aí eu peguei e conversei, que foi a indicação do meu próprio lojista. Ele falou assim, Laís, que as pessoas ainda têm muito receio quando falar, vai no médico da dor e tal, que o médico da dor, ele tem outras abordagens, ele verifica tudo. E ele chegou para mim e falou isso. Ele falou, Laís, o mundo nosso está muito avançado e existem muitas técnicas para você ficar um pouco no tramal e um pouco na codeína. Um pouco no tramal, né? E um pouco na codeína. Que eu tava assim, como o tramal não estava resolvendo, aí eles falaram, um pouco para codeína agora. Então ele falou, a medicina está muito avançada, entendeu? Para você ficar nesse sofrimento. Verdade. De não viver. A medicina né? está De não avançada viver. mesmo. Só que não tira o básico, né? O básico não é substituído pela medicina, que é o cuidado com a própria saúde. Afinal, isso não inventaram vender ainda. Vou lhe comprar saúde para 2 anos. Não tem isso. Saúde é uma promoção diária. É um hábito que se tem. Aqui tem uma pessoa perguntando, falando quais são os melhores exercícios para fibromialgia, né? Eu gostaria de ouvir, Mariana, da Laís, quais hoje são as atividades físicas que ela pratica, como ela pratica, e depois eu concluo. Eu Ou você não está achei praticando super nada? interessante. Oi? Ou Tô você não está... Tô sim. Hoje eu tô fazendo caminhada. Porque o Pilates, o decreto em abril, né? Aí eu tô fazendo caminhada. E aí, só que aí eu tô tomando vergonha pra tentar voltar pro Pilates de novo. Porque o Pilates funciona bastante. Mas eu faço caminhada todos os dias. Mesmo que eu tiver assim... Vocês atrapalharam minha caminhada. Mentira. Eu falei, mãe, depois a gente vai. Eu não, Mariana. Então, eu tava fazendo pilates e tal. E uma coisa que eu achei fundamental, que, tipo assim, o doutor André não chegou pra mim na época e falou bem assim, Laís, você precisa de exercício físico. Porque, olha só, sério, minha mãe é de prova que ela tava no dia. Porque como eu cheguei aí, devido à espondilite e em crise extrema de fibromialgia, eu não estava conseguindo andar. Então ele falou bem assim, Laís, você precisa primeiro... eu fiz as sessões de fisioterapia,
né? E aí ele falou assim, quando a fisioterapeuta e a gente vê que você tá melhor, aí a gente vai te liberar para o exercício físico. Porque a situação que eu estava, ele tem os gráficos aí todos, era tipo assim, era feia. E aí, depois eu consegui. Foi o que vocês já falaram comigo, que não é de um dia para o outro que você, vou correr, eu vou sair correndo. Primeiro, eu não vou conseguir. E aí eu vou voltar triste, né? Vou voltar triste porque eu não consegui correr. Isso vai criar uma frustração. Então, tem que fazer algo que eu consiga e que eu consiga manter. E daqui uns dias eu possa estar correndo, né? Fazendo além. Então, eu achei legal isso, que ele me explicou no dia isso, que seria assim, devagar, sempre, e aumentando conforme o tempo. E isso eu achei assim, porque nunca os médicos falavam, vai fazer exercício físico. Porque falar é fácil, gente, falar a verdade. Mas quando você tá com dor, você tá saindo de uma crise, ou tal, é difícil, né? Doutora Mariana é um exemplo aí de exercício. Ela menina, ela faz uns crossfit e tal. Né? Gente, eu tô viciada em crossfit. É um outro patamar. Mas eu acho assim, não sou não, gente, mas eu acho isso mesmo, assim, sabe? Eu acho que você tem que achar, eu sempre falo isso para os pacientes, assim, caso que, igual você falou, estava muito mal, então o importante é você movimentar o seu corpo e fazer um exercício. Então, assim, às vezes você pode andar da sua cama até a cozinha e isso ser uma vitória, né? Isso é uma grande vitória. E no outro dia você vai da cama até a porta da sua casa, e depois você vai até a esquina. E aí depois você tá dando a volta no quarteirão, e daí depois você tá andando 600 metros, e aí você tá andando 1 quilômetro, quem sabe um dia você vai correr. O importante é você não se render ao sedentarismo e ao imobilismo, né? Numa fase inicial, claro. Mas depois, quando você realmente estiver e sempre pensando, né? Por isso que você falou assim, o André falou primeiro para ir para fisioterapia. Primeiro a reabilitação, né? A gente não quer que ninguém, quando a gente fala assim, exercício físico, não é ninguém para ninguém sair correndo 5 quilômetros, se inscrever nas 10 milhas garoto, nem nada disso não. Até porque não só gerar frustração, como gerar dor, né? Então você sempre tem que estar abaixo da sua capacidade e ir crescendo lentamente, sempre supervisionado. Mas eu acho que o mais importante disso que você falou, assim, né, uma coisa que eu sempre trouxe para minha vida, é procurar um exercício que me dê prazer, uma coisa que eu goste de fazer. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente vive numa cidade, assim, abençoada, né? A gente tem várias opções, né, de exercício físico. Hoje em dia você tem, assim, infinitas opções. Nossa, eu nem sei falar tantas, né? Então, não é possível que não tenha uma coisa que você não se identifique. Então, assim, se você tentou uma coisa e não deu certo, tentou outra, vai tentando. Uma hora você vai achar uma coisa que te dê certo e vai no seu tempo, né? Se respeitando no seu tempo, com supervisão, devagarinho, que vai dar certo. É isso aí. Eu sou muito assim de cansar. Aí eu faço um pouco de zumba, aí daqui a pouco eu faço um pouco de pilates, entendeu? Aí tô na caminhada, o negócio é fazer. Porque eu vejo que há diferença. O importante do exercício físico, e para todo mundo, tá? Eu não tô falando só para você que tem fibromialgia ou paciente que tem dor crônica, porque exercício físico, gente, eu sempre falo isso, tem que ser igual escovar o dente. É uma coisa que todo mundo tem que fazer. Sabe? Se você quer, se você não quer, você fazer exercício físico é igual escovar o dente. Agora, o que você pode fazer? Você pode escolher uma coisa que você gosta. Você pode caminhar, você pode nadar, você pode jogar beach tênis, você pode remar, você pode fazer crossfit, você pode fazer uma arte, você pode dançar. Olha que legal dançar, gente. Pilates, tem tanta coisa, tem até aula de circo hoje em dia. Não é possível que não tenha uma atividade que você não se identifique. Nadar, eu tenho uma paciente que falou pra mim esses dias, falou assim, meu marido fez uma piscina pra mim na minha casa, e eu desço com a minha sobrinha para brincar com ela na piscina. Excelente. Excelente, ótima paciente que é fibromialgia. Excelente, ótimo. Então, assim, procure uma atividade que você goste. E não fica muito com isso na cabeça, né? Porque às vezes a gente coloca as marcas na gente mesmo, sabe? Tipo assim, eu não gosto de exercício físico. Eu não gosto, não me identifico. Não é possível, gente. Tem, tipo, 150 modalidades. Uma você vai gostar. Ou vai suportar, pelo menos. Né? Uma coisa que eu já tirei de mim, entendeu? Que antes eu falava, eu não gosto, eu odeio e tal. E não, é uma coisa que você depois volta.
você fica assim, sorrindo à toa. Meu marido mesmo fala, ah lá, né? Tá Não é? São sorrindo, rótulos que a gente mesmo coloca na gente, sabe? Não necessariamente são verdades. E a gente assume aquilo para nossa vida e acabou. Então, assim, percam isso, né? Experimentem, tentem. Então tá respondida a questão da Giane, qual é a melhor atividade física. Acho que as duas trouxeram muito bem, eu não sou moderador, não falo lá. Ele tá assim, sabe, sentido hoje, né, Laís? Faça o que você gosta, Ele te dê tá prazer. assim, Não, você gostou te dá disso? prazer? Mas é isso mesmo, né? Qual é a atividade física que você vai fazer? Faz no que você gosta, né? Uai. Eu mudo, toda hora eu mudo. Eu amo Pilates também, Laís, adoro. Ozônio tem umas evidências também, tem saído uns estudos interessantes. Né? Mas sabe o que eu queria... Doutor André, você tem uma pergunta para Laís? Eu tenho. Eu tenho uma também. Então faz você. A última fui eu para fazer. Então tá. Eu queria saber o que você achou. Eu achei super legal isso que você falou, que a gente estava falando antes, né? E aí o André mudou de assunto, mesmo não sendo moderador, sobre essa questão da importância das mudanças de estilo de vida, né? Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que o que traz melhora duradoura para o paciente são as mudanças de estilo de vida, sabe? Eu acho que quando a gente usa remédios, os procedimentos, eles te dão um gás para você conseguir persistir nessas coisas. Que eu acho que é realmente o que dá, né, o paciente que vai evoluir melhor, o paciente que vai ter uma remissão mais prolongada, são os que conseguem mudar o estilo de vida. Eu queria saber de você, o que você acha no seu tratamento que foi assim um divisor de águas? O que você acha? Que você foi uma paciente que melhorou muito, né, Laís? A gente sabe que você foi uma paciente que melhorou muito, você teve, né, uma melhora assim, exponencial, né? Você melhorou tudo. Então eu queria saber assim, o que você acha que foi assim fundamental no seu tratamento que realmente fez a diferença? Olha, hoje eu vejo que foi tudo, entendeu? Porque um acompanha o outro. E até mesmo aí na clínica vocês conversaram, tem que fazer isso e tal. E eu falo, o que precisar de eu tentar, eu vou tentar para eu poder melhorar, né? Graças a Deus, igual quando eu comecei a alimentação anti-inflamatória, né, com a Mariana, e eu vi grandes benefícios também, tanto na Crohn, né, apesar de eu ter utilizei medicação e tal, mas a gente sabe que a doença de Crohn, e o intestino, a doença de Crohn já é algo bem além, né? E tem outras doenças inflamatórias intestinais que estão muito ligadas com a fibromialgia. E quando eu vi o exame em fevereiro e vi que eu estava em remissão, eu fiquei A Laís caiu. Meu Deus. O doutor André sumiu e a Laís caiu. Vocês estão me ouvindo? Agora eu não sei se foi isso. Não, então eu voltei. Não seja por isso, já estou aqui de volta. Você tá. Eu fiquei em dúvida se eu tinha caído ou se era a Laís que tinha caído. Acho que ela caiu. Espero que não tenha machucado, que ela esteja bem. Né? Deixa eu mostrar um negócio. Eu ia fazer, mas eu não sou... Eu sou bom pra caramba desenhar, mas às vezes o negócio não sai do jeito que eu quero. Entendi. Entendeu, né? Entendi. Eu costumo dizer o seguinte, olha só, tratamento de dor crônica, né? Imagina aqui a dor crônica, como se fosse uma fibromialgia, né? Aqui está o talinho, aqui está a florzinha. Nossa, eu quero ver onde que esse desenho vai parar, gente. Da dor crônica. É um gatinho? Não, é a figurinha da dor crônica. Não sei. Eu achei que parece um gatinho. Não, vou botar aqui a dor crônica, ela tem aqui uma florzinha diferente.
Essa aqui é a dor crônica, é um bichinho do mal. Só que o que sustenta é como se fosse uma erva daninha. Por mais que seu terreno for florido, lindo, né? Faz de conta que isso aqui é uma flor, né? A sua vida, ela é linda. Mas quando tem uma erva daninha no meio, que é a dor crônica, é como se fosse na roça. Eu sou nascido na roça. Isso aqui, quando ele cresce, ele acaba crescendo, isso aqui vai crescendo, essa erva daninha, muitas vezes tira a luz dessa flor, suga os nutrientes. Então a dor crônica acaba sugando as questões da sua vida. E o que mantém essa erva daninha é a raiz dela, né? Então, não vale, o resultado acaba sendo ruim se eu venho somente aqui, para quem trabalha na roça, entenda, e venho aqui com uma tesoura e corto a erva daninha aqui. É como se eu desse somente medicamento. Quando eu dou medicamento, é como se eu simplesmente cortasse o talo da erva daninha. Ela morre. Entretanto, a raiz está viva. A raiz do problema dessa erva está viva. Então, continua vindo aqui as questões emocionais influenciando, as questões alimentares influenciando, a inatividade física influenciando, a falta de outros hábitos saudáveis influenciando. Então, tudo que é negativo acaba fazendo essa erva nascer novamente. Então, eu quero um tratamento eficaz. Qual é o tratamento eficaz? O que eu vou na raiz do problema. E não no talo. O medicamento, de um modo geral, eu vou atuar aqui, no talo, cortando o talo. Mas se eu quero ter uma medida eficaz no tratamento, eu tenho que matar a raiz. E como é que eu mato a raiz? A raiz do mal a gente mata com bem, né? Então, se eu quero matar essa raiz, eu vou fazer coisas que precisam ser feitas. Vou melhorar a minha dieta. Vai morrer um pedacinho da raiz dela. Né? Eu vou melhorar meus pensamentos, vai morrer outro pedacinho da raiz dela, ela vai ficando enfraquecida, ela vai ficando sem força de se manter, ela vai ficando sem força de perpetuar e crescer. Eu quero melhorar um pouco mais, eu vou melhorar aqui a parte, não sei se eu falei de alimentação, né? Mas a parte de alimentar, né? E eu venho, reponho nutrientes, ou seja, eu vou melhorar a base para eu não dar suprimento para essa erva daninha, para que ela morra tristezinha e o nosso terreno biológico, nossa vida fique florida e linda, né? Olha como é que eu desenho bem, gente. Entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, se eu quero mas que coisa linda, doutora André. Eu amei esse desenho. Amor, vamos pendurar na clínica, doutora André? Vamos colocar ali na frente? Eu adorei. Pelo amor. Mas, igual a gente coloca na geladeira. Não, foi maravilhoso. Deu para entender isso? Pode me sacanear. Você tem uma mania de ficar me sacaneando. Agora, até do meu desenho, que eu achei maravilhoso. Eu demorei tanto tempo para criar essa parábola aqui. Eu achei lindo. Esses dois, gente. Não foi lindo aí, gente? Oh, meu Deus do céu. Eu vou botar lá na frente da clínica. Eu faço outra coisa, a receita de bolo, como é que funciona. Mas então, deu para entender como é que funciona o tratamento? Que é o que a Laís vem buscando fazer. Matando essa erva daninha, ou seja, ou não matando, deixando ela fraquíssima, 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 dando suplemento de vida, suplemento de coisa boa para a vida dela. Porque nós sabemos que a nossa medicina, ela é muito poderosa, entretanto, ela também tem as suas falhas, no sentido de que muita coisa depende do paciente. Então, um paciente que se dedica é um paciente que tem resultado melhor do que o outro. Porque as medicações são muito similares, mas a dedicação individual de cada um, ela é o que modifica o seu destino e o seu resultado terapêutico. A Laís, ela tem um resultado interessante que ela veio falando, por isso que até foi rolar esse lance aí, da live e tal, convidada, etc. Porque ela é uma pessoa que se dedicou, né? Não foi medicamento, possivelmente não foi nenhum profissional que fez nada, mas ela que foi lá e foi modificando, 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 e vai obtendo resultados, sem dúvida nenhuma, sustentados. Certo, doutora Mariana? Certo, eu acho que uma coisa que eu acho assim, fundamental é que o paciente entenda que ele tem que ser protagonista do tratamento dele, né? A gente faz, eu acho que 30%, o paciente faz 70%. E assim deve ser, porque o tratamento é dele, né? Eu acho que o paciente ele não deve nunca dar esse poder ao médico, né? De às vezes entregar tudo, não, você decide, você que sabe, tal, me fala, não. A gente orienta, a gente dá uma opinião, a gente está aqui para ser consultado, mas o tratamento é seu, o protagonismo é seu. Né? Você que tem que assumir o seu tratamento, pegar mesmo, né, o boi pelo chifre, e eu vou melhorar, eu vou dar tudo de mim, correr atrás e se esforçar.
Aí tem gente que acha isso ruim, né? Fala, nossa, mas mas é. Né? É assim. Infelizmente, talvez, né? Talvez a gente até gostaria de, às vezes, ter uma pílula para oferecer, né? Um remédio para dar e resolver, mas a ciência ainda não chegou nessa cura, a ciência ainda não tem essa resposta. Né? Então, hoje, o nosso papel é orientar, oferecer as opções, né? E orientar e consultar, mas quem tem que ter o protagonismo do seu tratamento, quem tem que assumir o tratamento, quem tem que vestir a camisa, a sua camisa, é você, não tem jeito. Ô Mariana, o negócio é o seguinte, tá dando já o fim, né, filha? Você que tá moderando, eu não quero falar nada não quero atrapalhar, mas eu acho que você pode começar a pensar em considerações finais para a Laís, né? Ele quer comer as coisinhas, né? Você tá vendo, né, Laís, o que eu faço aqui todos os dias com a doutora André. Rapidinho, eu achei muito interessante que a doutora Mariana ontem colocou, eu até comentei com ela, do gráfico, porque também a gente vê assim, vai ter momentos de remissão, vai ter momentos bons, igual agora que eu tô fazendo o bloqueio, né? Simpático venoso. E aí o doutor André um dia chegou para mim e falou, Laís, ele me mostrou aquele gráfico, mas ele me mostrou assim, desenhou, tá, Mariana? Pensou? Não, calma aí. Não sei se ele lembra calma aí. O meu gráfico, peraí. Não. Eu acho que vocês estão querendo dizer que não é da mesma qualidade técnica do que o que a Mariana colocou. Não. Não é possível. Não, eu mostrei um gráfico. Você fez um desenho lindo de uma plantinha. Não acredito, André? Pelo amor de Deus. E aí, ele explicou, tipo assim, ele explicou muito bem e falou, Laís, o paciente crônico e tal, do mesmo modo que você ontem explicou que vão ter momentos de remissão, mas sim, vão ter momentos de dor também, né? E isso é bom deixar claro, porque às vezes as pessoas acham assim, nossa senhora, mas, né? Mas o que aconteceu? E tal, né? E vocês sabem melhor do que eu de explicar isso aí, que vão ter momentos, você tá explicando, né? Muito bem. Muito eu vou te dizer, você já sabe coisa aqui que eu tô queixo aberto. Eu vou lá para sua página estudar. É verdade. Tá demais, parabéns. A Laís arrasa, gente. Vocês não seguem ela ainda, sigam. Quem não acho sabe, que ela faz super importante. E ela sempre traz informações assim, né? Informações e não é aquele Instagram melancólico, né? não. Olha só, aí eu tenho que falar. Tem uns Instagram de fibra que é melancólico. Você entra lá, você já tá passando mal, sabe assim? Porque se você não tava chorando, você vai chorar. Cara, tem uns Instagram que eu falo, meu Deus. Eu não sou de pesquisar muito, mas eu já cheguei a olhar uns que eu falo assim, nossa, que péssimo, né? Só passa notícia ruim. Não, ela tem fibra e ela passa um monte de notícia legal. Eu acho isso muito bom. A Laís é uma paciente exemplo mesmo, uma paciente que a gente se orgulha muito. E ele falou comigo, se você colocar melancólico, você vai ver. Eu falei disso, mesmo, hein? Na primeira consulta, Mariana, eu falei com ela, falei assim, se você começar com seu Instagram melancólico lá, eu não vou seguir nesse tratamento, não. É verdade. Falei mesmo. Isso aí, tá certo, né? Não, tá, doutor André, vem aqui só chorar o dia inteiro nesse Instagram, de jeito nenhum. Então é isso aí. Mariana, então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui hoje. Foi muito legal compartilhar esse momento com vocês. Laís, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a vocês. Muito enriquecedor para mim, com certeza. Né? E o doutor André também, muito obrigada pela sua participação, tá, doutor André? Seu desenho foi maravilhoso. A gente vai providenciar um local para ele aqui na clínica. Deixa eu te falar. Tem gente que vale. Obrigado, viu, doutora Mariana? Obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigada, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa lá no nosso Instagram que a gente responde depois para vocês, tá bom? E sigam a Laís, que o Instagram dela é muito legal, tem muitas informações super importantes. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Obrigada, Laís. Boa noite. Obrigada.